Malaquias é o último livro da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Nós vamos ler passagem muito conhecida, mas não se assuste com as passagens, se prepare para o assunto, tá bom? Capítulo 3, 7 a seguir. Malaquias 3, 7 a seguir. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aos Hebreus, capítulo 7, vamos ler também. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo ao povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, suas instruções, sua palavra, sua vontade, seja tão somente vinda dele, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento.
Meus irmãos, nós vamos falar de um assunto que é pertinente para esse tempo. Nós estamos no início do ano e se nós nos organizarmos financeiramente, nós teremos um ano mais tranquilo. Então nós vamos falar um pouco sobre essas questões, porque este assunto ele é espiritual. Tem muita gente que deixa da fé porque não está bem financeiramente. Tem muita gente que no culto não consegue adorar a Deus, porque não está bem financeiramente. Tem gente que porque está bem demais financeiramente, despreza o culto. Diz que não tem tempo. Irmãos, essa palavra não tem tempo para Deus, para a igreja, é quando a pessoa está afastando-se de Deus ou já afastada. Porque não é questão de tempo, é uma questão de prazer. Eu já joguei bola demais, e os irmãos que gostam de jogar bola, as pessoas que gostam de jogar bola, quando fala vai ter rachinha, vai ter pelada, vai ter bola, vai ter, lá na Bahia, né, eu não sou baiano, mas uma vez eu estava lá passeando em Porto Seguro, na época do mundo, e fizemos amizade com um baiano, gente boa demais lá. E aí o baiano me acordou, a gente dormia mais ou menos 5 da manhã, e aí o baiano acordou-me às 8 da manhã, mais ou menos, bem em cima de mim assim, que nós estávamos acampados em barraca, e ele olhando para mim assim, falando, Zaca, que era o meu apelido, né? Zaca, vamos bater uma baba? Que eu abri os olhos, olhei aquele baiano de frente para mim, que não era muito bonito, falando, vamos bater uma baba. Eu falei, que é isso, rapaz, está ficando doido? E aí ele falou, doido está ficando tu? Baba, uma pelota, vamos jogar bola. Então lá na Bahia fala bater baba. E aí a gente que gosta de bola, né, tem muitos anos que eu não jogo mais, mas quando gostava e tal, fala, vamos bater uma bola, era na hora, né, Wesley? Punha a camisa da Argentina, né? A camisa da Argentina do Wesley deve ter uns 40 anos, mais ou menos assim. Ou mais. Da Argentina, meu Deus do céu. Aí, irmão, você vai logo. Por quê? Porque gosta. Se virar por meio dessa patota, que falar assim, ó, vamos assistir tal filme, na casa de fulano, meia-noite. Qual filme? Tal. Vamos. Não tem cansaço. Não tem problema com horário. Verdade ou mentira? Por que para Deus a gente cansa? Por que para Deus é muito tempo? Se para Deus é muito tempo, e se para Deus, olha para mim. Se tirar o olho eu fico pensando que você não está gostando. Se para Deus é muito tempo, irmão, um culto, eu tenho que estar longe de Deus. Porque quando eu estou perto, eu não estou falando isso para ganhar ninguém, que a gente não precisa disso, a gente tem que falar a verdade. Porque quando eu estou cheio de Deus, o culto é pouco. Não, mas demorou 2h30 o culto. Se eu estiver cheio, passou sem que eu percebesse. Então, se você está percebendo demais o culto, talvez esteja longe demais do Deus do culto. O certo é que, quando o culto acabar, eu falo, já? Aí eu olho para o relógio, só nesse momento, dizendo, não é possível que já é 9h30. Agora tem gente que durante a palavra está lá, o relógio. Então tem muita coisa que vai tirando de nós a alegria da salvação. E é por isso que é muito bom campanhas como começaremos quinta-feira, porque vai trazendo tudo quanto é coisa para dentro. As coisas são puras para os puros, mas elas são sujas para os sujos. Então, se você está achando impureza, é capaz que tem alguma coisa suja aí dentro.
Eu te aconselho limpar o coração e se tornar melhor para Deus. O assunto de dinheiro, ele é muito espiritual. Jesus fala de dinheiro demais na Bíblia. E vocês podem, né, ter certeza que nós não vamos ser taxativo com isso ou com aquilo, tirar oferta no final porque falou de dízimo. Vocês sabem que a gente não faz isso. Vez ou outra a gente tem que instruir a igreja. E esse eu entendo que é um momento muito especial, porque você deve organizar a sua vida para chegar o final desse ano e dizer: eu me organizei, eu estou bem. Amém? Tem muita coisa, e a gente pode falar isso, hoje nós vamos falar sobre outro aspecto, mas a gente pode falar isso. Se você não tem que se tornar como é que fala aqui, muquirana? Mão de vaca? Wesley? Aí foi o Daniel que falou, não vota nele não. Vota nele não. Você sabe que você não pode fazer isso mais, né? Vai perder voto. Não é não, Eduardo? Então, se você for um Nonô Correia, quem lembra do Nonô Correia? Só vocês da minha idade lembram. Um Nonô Correia. Nonô Correia caía 2 ovos no chão, ele fazia omelete. Na casa do Nonô nada se perde, tudo se transforma. Então, se você não gastar com supérfluo, da forma que está gastando, no final do ano você tem dinheirinho guardado. Não pode ser aquele que retém demais, mas nem aquele que solta demais. Agora, a primeira coisa que eu tenho que ser para que eu seja abençoado e verdadeiramente próspero, e quando eu digo próspero, não estou dizendo próspero somente financeiramente. Próspero é aquele que não tem falta de nada, ele se sente suprido e ele sabe desfrutar daquilo que tem. Esse é próspero. Amém? Você vai ver pessoas num casebre, num ranchinho, vivendo muito bem, cantando o dia todo. E gente em mansões, vivendo muito mal e xingando ou murmurando o dia todo. Como que pode alguém que está num casebre cantar e alguém que está numa casa legal reclamar? Tudo é questão de... Amém? A primeira coisa para que eu seja de fato próspero financeiramente é ser dizimista e ofertante. E eu estou falando para uma igreja que a maioria é dizimista e ofertante. A minha intenção não é que aumentar a arrecadação. Não é. Se a minha intenção é aumentar a arrecadação, que Deus diminua ela pela metade. A minha intenção é nos orientar. Pois eu tenho aprendido que Deus cuida da igreja e a prosperidade de Deus para a igreja é conforme o que Ele quer. Não é? Eu tenho um pensamento comigo, já falei isso com alguns pastores. Se eu ficar falando com a igreja, dá isso, faz aquilo, vem cá, se você der 1.000, você vai ganhar 2.000, se você não sei o que, vai fazer não sei o que. Aí sou eu quem estou administrando e cuidando da igreja financeiramente e conseguindo verbas. Agora, se eu sou fiel a Deus e transparente com aquilo que precisa ser, fazendo o que tem que fazer, administrando honestamente, Deus é o cuidador da igreja. Tem igreja que arrecada mais do que nós, 10 vezes, 100 vezes, e passa mais necessidade do que nós. Porque o segredo não é o quanto arrecada, com Deus a matemática é diferente. Não é o quanto que ganha, não é o quanto que arrecada. Com Deus, é o quanto que você é fiel a Deus e confia nele e descansa nele. Uma das advertências severas de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no grande sermão do monte, a partir do versículo 25, quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, ele diz assim, porque por estas coisas estão ansiosos quem? Os gentios, os que não creem em Deus. Está lá, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Aí ele vai dizer no versículo 26,
Olhai para as aves do campo, não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, quanto Salomão tinha de dinheiro, hein? Se vestiu como um qualquer deles. Olha o cuidado de Deus com a natureza. Ele diz, agora vocês estão preocupados com roupa, com vestimenta? Isso é coisa dos gentios. Vocês têm um pai. E às vezes a nossa ansiedade tira de nós as vitórias que Deus quer dar. Quantos aqui tiveram a experiência que ficavam ansiosos e não acontecia aquilo que esperavam, não acontecia. Aí você falou, quer saber, deixa para lá, e o milagre aconteceu. Levanta a mãozinha. A maioria. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés de palavras, de murmuração, reclamação, dizer Deus me esqueceu, Deus não sei o que, levanta, use a mesma energia com a boca, com a voz, e fale palavras de quem confia em Deus. É a mesma energia, só que essa agora você gasta alcançando vitórias. Amém ou não? Mas este assunto de dízimo e ofertas, ele é bastante polêmico para alguns irmãos. E já para outros não. É polêmico para alguns, por quê? Porque eles têm problema com dinheiro. Estou lembrando aqui do testemunho da Jéssica e do Derek, né? Entrega o dízimo ou não? Meu Deus, e agora? Entrega o dízimo, mas vai faltar. Não, mas vamos entregar. Entrega o dízimo, os clientes começam a ligar, e a vitória acontece na vida deles. Não fez a falta. Então, porque se nós tivermos problema com dinheiro, nós vamos ter problema com Deus. Diga isso. Abra aí, Mateus 6,24, é o contexto do que nós estávamos citando aqui. 6,24. Quero escutar o barulho da sua Bíblia. Mateus 6,24. Olha a afirmação de Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores. O que ele está dizendo? Não existe forma, não tem como servir dois senhores. Ninguém pode fazer isso. Por quê? A pergunta de regra de hermenêutica. Por quê? Aí ele diz, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui é a única vez que Jesus atribui a divindade para as riquezas. E atribui às riquezas um senhorio. Então, por isso que o dinheiro domina muita gente. É o caso do pai que bateu tanto na mão da filhinha que riscou o carro dele, que teve que amputar a mão da filhinha. Porque o carro fala mais alto. Eu dou graças a Deus pela maneira que Ele trata comigo, e eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, cada carro que Jesus trocou na nossa vida, a primeira agenda era na terra. Tem gente que não põe carro na terra. Eu estava em Goiatuba, e o primeiro carro nosso, entre eu e Vilce, o primeiro carro foi o Guerreirinho. Carmesim, o Carmesim. Nós põe nome nos carros. O Carmesim era um Chevetinho 84, um brinco. Só que quando eu comprei ele era rebaixado. Não era aquela coisa, né? Mas ele era mais rebaixado. E Chevette já é baixo, né? E aí o pastor Senivaldo, nós vamos em Porteirão. Meu irmão, Porteirão era 80 quilômetros de terra. E aquelas estradas que faz assim, ó.
Aí ele falou assim, eu quero ver essas pessoas. Ele fala assim, eu quero ver essas pessoas que tem carro e diz que é de Jesus. Falei, agora ele falou comigo, porque meu carro é de Jesus. Quero ver. Eu falei, eu vou. Falei, quem vai? Eu vou. Me desafiou. E fui. Quando eu voltei, teve que trocar a bomba de não sei o que, mas não sei o que. Mas quando trocou, eu falei, glória a Deus, porque isso não está no meu coração. Aí trocou o carro por uma Paratizinha. O chevetinho entrava poeira. Irmão, você fazia, eu cheguei em Porteirão piscando assim e os trem caindo. Poeira. Aí quando a mãe da Vilcelene, a vovó da Vilcelene, trouxe uma herancinha para ela, na época acho que foi uns 6 mil, não sei. E aí eu falei, agora dá para trocar o carro. Aí nós trocamos o carro numa Paraty quadradinha. E aí Deus abençoou, tiramos o dízimo e tal. E aleluia, glória a Deus. Mas aí a hora que o chevetinho foi embora, deu uma dor no coração. Ele participou da nossa história. E aí vai as meninas olhando. E aí entramos na Paraty, primeira agenda, Joanápolis, lembro até hoje. Não tinha asfalto aqui, Joanápolis. Eu já estou entendendo, já estou entendendo. Vamos. Aí entramos no carro e fomos. Irmão, na viagem, no meio do caminho, nós notamos, não entrou poeira. Não entra poeira. Nós, aleluia, glória a Deus. Aí costumam falar em língua estranha dentro do carro, porque não entrava poeira. Mas satisfeito andando na terra. Tem hora que Deus nos dá um carro, irmãos, e testa logo em seguida. Nos dá um vestido, um terno, uma posição, e nos testa logo em seguida. Não usa salto não, desce do salto, tudo vem dele e é para a glória dele. O dia que Deus resolver te abençoar, se Ele resolver fazer isso e prosperar financeiramente, e você ter um salário gordo, um carrão, uma casona, não sei o que, um punhadão por aí, lembra que você só tem porque Ele te deu. E tudo que Ele dá, Ele tem o poder de tirar. Seja simples com as coisas. Uma das coisas, eu já falei isso aqui algumas vezes, uma das coisas mais bonitas que eu acho é um rico humilde. E uma das mais feias que eu acho é um pobre exaltado. Por quê? Pô, irmão, desce daí, não é seu lugar, o escorregão é feio. Agora o rico está lá em cima, ele desce no nosso nível para conversar conosco e conversa normalmente, simplesmente. O dinheiro não mudou o coração, não mudou o tratamento, olha olhos nos olhos, isso é muito bonito. Eu olho para Jesus, irmãos, Jesus, a categoria, a sabedoria, a excelência, a glória do saber de Jesus está num nível que a gente nunca vai conseguir medir. Aí ele desce até nós para conversar no mesmo nível que nós. Se o nosso mestre é tão humilde quanto, por que alguém vai tentar se exaltar? Aquelas coisas que eu acho assim bem ruim. O camarada chega, meu terno veio lá da Groenlândia, custou 25 mil groenlândios. Sei nem a moeda da Groenlândia. Qual que é a moeda da Groenlândia? Não sabe também. Aí, irmão, o camarada fica falando quanto valeu, quanto custou, esse carro, não sei o quê, olha, não tem um carro igual esse, não tem uma bicicleta igual essa. Irmão, desce do salto, põe o calcanhar no chão, sinta o chão. Como assim, pastor? Humildade vem da palavra humos, que vem de terra. Sinta o chão, porque é para lá que a gente vai voltar. Se não mudar de vida, vai ficar lá. Amém ou não? Amém. Dá um sorriso para Jesus, dá um sorriso. O que é que Jesus está dizendo? Não tem como, ou você serve a Deus ou a riqueza. A riqueza, nós temos que ser senhor dela, dirigidos por Deus. Você que tem que mandar no dinheiro, você que tem que governar, você que tem que administrar. Por isso que lá em Eclesiastes nós vamos ver sobre o dom
de administrar riqueza. Tem gente que, irmão, não pode ter um salto de 2 centímetros que já acha que é melhor do que os outros, que está mais alto que os outros. Não faça isso. Você não foi chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Nós somos servos de Deus, tudo vem das mãos dele e tudo volta para as mãos dele. Toda a vida é passageira. Alexandre o Grande, né? Quando morreu com 33 anos, tendo conquistado tudo que ele conquistou, falou: quando eu morrer, coloca minhas mãos para fora do caixão e deixa elas irem balançando, para que eles vejam que do mundo, a gente vem para o mundo sem nada e do mundo a gente vai sem nada. Entenda isso. Tesouros não se coloca no caixão, e se colocar, quem vai pegar os vândalos. Não passa nada daqui para lá. Agora a gente pode levar uma riqueza incomparável daqui para lá. A vida de um servo de Deus, a vida de uma serva de Deus. Como eu tenho lidado então com esta questão do dinheiro? Como você tem lidado? O dinheiro tem mudado alguma coisa? Tem gente que compra um vestido mais bonito, irmão. Até o andado muda. Se andar num corredor estreito, bate o popô aqui, bate o popô ali, assim, ó. Pelo amor de Deus, tem gente que quando arruma um terno novo, às vezes é novo porque está nele, mas já é velho. Já muda até a linguagem. Não, mas nós que estamos. Seja você. Uma das tristes coisas da vida é quando você perde a identidade. Vive aquilo que não é, uma figura que não é. Você é desse jeito. Pode crescer? Pode. Pode melhorar o seu português? Pode. Pode melhorar financeiramente? Pode. Você deve crescer sempre, mas ser uma pessoa de verdade. Olha o que diz 1 Timóteo, abra aí, 1 Timóteo 6, de 8 a seguir. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Está gostando do assunto? 1 Timóteo 6, de 8 a seguir. Olha o que Paulo está falando a Timóteo, porque tinha uma discussão lá dessas questões. Aí Paulo diz assim: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso? Você tem sustento? Você comeu hoje? Você tem com que cobrir? Então fica feliz. Agradeça a Deus. Lembra do culto da gratidão? Só tem arroz e farinha, mas tem gente que nem arroz e farinha tem, então glória a Deus. Lembra do sapato furado? Glória a Deus. Viva uma vida para glorificar a Deus. Em tudo dai graças. Mas tem tanta gente reclamando da vida que tem, mas não desfruta. Tem hora que a pessoa está olhando tanto o tamanho da piscina do outro de 10 metros, que ela tem uma de 5, que não mergulha na dela. Sim ou não? Você está entendendo? A vizinha tem uma de 10, mas você tem uma de 5, miserável. Toma um banho nessa piscina. Eu quero uma de 10. Tá bom, nem a de 5, nem a de 10, mesmo tendo a de 5. Ah, não vou na igreja porque minha roupa está feia. Ah, vai consertar essa vida. O que tem as pessoas com a minha roupa? Eu quero ir lá cultuar Jesus, meu Deus do céu. Quem te ensinou que as pessoas têm que achar você bonito ou a sua roupa correta? Seja crente. Seja simples. Tem hora que Deus quer abençoar a gente, mas não abençoa, porque com uma roupa estragada a gente já não sabe ser humilde, imagina com uma roupa bonita. Deixa Deus te abençoar. Deixa eu falar de novo, deixa Deus te abençoar. Estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências que são desejos, loucas e nocivas,
que submergem os homens na perdição e ruína. Gente, tem gente, vocês podem acreditar ou não, mas é uma verdade, tem gente que tem 100 alqueires de terra, está triste porque o vizinho tem 120. Meu Deus, tem 100 alqueiros. O que dá para fazer com 100 alqueiros? Meu Deus do céu. Trabalhei no banco, fiz financiamento de muita coisa, meu Deus. 100 alqueirão. Ah, mas o vizinho tem 120. Quanto eu não tiver 130. Tem hora que a gente faz da vida uma concorrência, a gente cai nesses laços. Eu quero saber quanto que meu vizinho tem de quê, rapaz. Eu quero viver bem no que eu tenho. E para que eu tenho que saber quanto que ele tem? Que ele tenha mais. Nossa, eu tenho uma amiga, pastor, que ela tem 10 vestidos. Eu só tenho 6. Nossa, você está bem demais. Tem gente que nem um vestido tem. Está entendendo ou não? Está achando ruim ou bom? Sei não, acho que tem gente achando ruim. Olha o que ele diz, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, hein? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí eu faço pergunta de regra de hermenêutica. O que é que traz toda espécie de males para a vida de uma pessoa? O amor ao dinheiro. Tem gente que está sempre concorrendo. Sempre. Seu irmão comprou aquele sapato, hein? Me espere. Concorrência, o irmão não está nem sabendo que tem alguém concorrendo com ele. E aquele zóio, aqueles irmãos que, irmão, se olho de invejoso saísse do zóio, ia ter tanta gente com a cara feia. Comprou esse sapato aí, foi, exibido. Quem lembra? Exibido nada, eu sei que está com esse olho ruim. Lava esse olho no sangue de Jesus. Deixa o irmão comprar o sapato, andar com o sapato, desfrutar do sapato. Fica feliz com a vitória do irmão. Meu irmão comprou uma casa, aleluia, glória a Deus. Aí tem gente que fala, tá vendo? Deus deu casa para o irmão. Tipo assim, e eu? E você para de murmurar para que tenha a sua também, ué. E se alegra com os que se alegram. Seja feliz pela vitória do outro. Chorar com os que choram é muito fácil, né? Sente a dor do outro, o outro perdeu, o outro está ruim e tal. Agora alegrar com os que se alegram. Nossa, o Jean já casou e ele é feinho, casou. Oh, é a perseguição. Não, mas o Jean é bonito, a pessoa está falando feio, porque está com... Fala dele. Mas o Jean não tem nem idade para casar, já casou, e eu estou aqui com esses 90 anos, eu não casei. Vai ficar sem casar de novo, está murmurando. Alegra com a vitória do outro, com a posse do outro, a conquista do outro. Pastor, e se eu não conquistar nada da vida, você tem Jesus? Então você já conquistou tudo. Já tem tudo. Ah, pastor, é fácil o senhor falar isso. Não, não é fácil não. Você tem que entender que nós já temos o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que domina a vida de um servo. Ele sabe o que eu posso ter e o que eu não posso ter. Se Ele sabe que um chevette vai me desviar dele, tomara que Ele não me dê esse chevette. Porque senão vem todas as raízes de males. Irmão, isso aqui não é só para o rico não. Você entendeu o texto ou não? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas o que ele disse aqui, no contexto aí? Mas os que querem, ele não está falando dos ricos. Os que? Uai, pastor, então eu não posso querer ficar rico? Pode. O problema é o que você faz com esse querer.
Nós temos que ter um querer com esse contexto, estando contente com o que já temos. Pastor, eu queria comprar um segundo carro, porque lá em casa precisava, porque da família. Glória a Deus, que você queira, mas esteja contente com o que já tem. Esteja feliz. Não é o dinheiro que traz felicidade, e pare de fazer piada com isso. Ah, se o seu dinheiro não te faz feliz, me dê ele e viva feliz. Não. O dinheiro realmente não traz felicidade, por isso tem muitos ricos suicidando. A família Onassis, eu lembro do testemunho de Cristina Onassis, ou Cristiano Onassis, que suicidou e deixou um bilhete. No bilhete estava escrito: o dinheiro não compra a felicidade, a prova disso é a minha família. A família mais rica, e foi e suicidou. Pare de cair no engodo de Satanás, você já é feliz. Se você tem Jesus, você já é feliz sim. Agora, se você não está desfrutando, é porque você não está levando a coisa a sério. Mergulha na piscina de 5. Diga para o seu irmão, mergulha na piscina de 5. Pare de ficar olhando na de 10. Aí você, não vou comer esse arroz e essa farinha não, porque o meu vizinho tem carne. O meu vizinho nem Deus tem, mas ele tem carne. Então é por isso. Se ele tivesse Deus, talvez não teria carne também. Como assim, pastor? Porque tem coisa que nos rouba de Deus. E Deus trabalha conosco. Muitas vezes ele tira a costela para dar um filé mignon. Mas a gente reclama. Quem tem ouvidos, ouça. E ele diz assim: e nessa cobiça, alguns se desviaram da... Se Deus pode dar, Ele não me dá, por que Ele não dá? Então Ele não me ama, não quero saber de Deus. Ou seja, eu quero saber de Deus se Ele me der alguma coisa. E Ele já deu a salvação. O bem maior, incalculável, incomparável, Ele já me deu, eu sou muito rico. Eu tenho aquilo que nenhum dinheiro no mundo compra, mas Deus me deu. Então alguns se desviaram da fé nessa cobiça, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, olha o que Paulo diz a Timóteo, foge dessas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha que coisa rica. Você não deu glória, só um deu glória. Olha a riqueza de alguém, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna, não perca ela arriscando tantas coisas, contenta com o que tem, louve a Deus pelo que você tem. Então, para um servo de Deus, nascido de novo, ser dizimista é sinônimo de ser fiel a Deus, dizimista e ofertante. Para alguém que nasceu de novo, que tem tudo isso, que vê isso de uma forma bíblica e espiritual, ser dizimista é pouco diante daquilo que Deus fez. Então, para ele, para este nascido de novo, é sinônimo de ser fiel. Se eu não for dizimista, eu não estou sendo totalmente fiel. O fiel, nascido de novo, pensa assim. Porém, muitos que têm problemas com o dinheiro e com a prosperidade financeira dos outros, porque fica observando os outros, a piscina de 10, eles veem isso de maneira diferente. Eu estou perguntando se está gostando, porque isso está te trabalhando, está me trabalhando. Você está gostando? É didática a pergunta. No Novo Testamento, irmãos, a palavra dízimo aparece 9 vezes e ligadas a 2 situações. Depois nós vamos falar sobre a questão da carta aos Hebreus 7. Mateus 23, 23, vamos ver o que está escrito lá? O Evangelho segundo escreveu Mateus, pelo
tomado pelo Espírito Santo. 23, na sequência dos ais. Ele falou, ai de vós, escribas e fariseus. Aí falou, vocês devoram as casas das viúvas. Aí ele falou, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E vai falando, até chegar neste ai. Depois ainda vai prosseguir, mas aqui ele fala no 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que ele está fazendo aqui? Ele está abolindo o dízimo ou confirmando o dízimo? Faça essas e também aquelas. E quando Jesus fala aqui, irmãos, é ele que está falando, ele reafirma a necessidade do dízimo, ao mesmo tempo que denuncia sua prática como demonstração de piedade exterior. Ele está defendendo algo e ele está condenando o outro. Em Lucas 18:12, o camarada disse assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele estava nesse texto aqui fazendo o quê? Se exaltando também. Porque você é dizimista ou eu sou dizimista, não tem que bater no peito. Isso é um dever. Já viu os camaradas hoje? Achou 10 mil, não era dele, procurou o dono, aí vem a reportagem. Ele achou 10 mil, que não sei o quê. Aí o honesto mesmo vai falar assim, como assim, vocês vieram fazer o quê? Não, porque você... Não, mas isso é coisa normal para toda e qualquer pessoa. O dinheiro não é meu. Tem que vir uma rede de televisão para filmar isso? Mas tem pessoas que não agem assim e as coisas vão mudando. Também Jesus denuncia a prática do dízimo como substituição de valores do reino, tais quais justiça, misericórdia e fé. O camarada dava o dízimo, mas não tinha esses talentos, esse dom, essa empolgação interior para ter justiça, misericórdia e fé. Então, quantos estão ensinando por aí que se eu devolver o dízimo, Deus tem que me fazer ficar rico? Ora, nunca. Dízimo é obrigação. Se eu quero ser fiel, eu incluo o dízimo. Malaquias não trata dízimo, Malaquias trata fidelidade. Por isso que ele vai começar falando das ofertas que eles faziam nos templos, a adoração morta, o culto morto. No final do livro, partindo para o final, é que ele vai incluir o dízimo. Deus não quer um dízimo seu antes de querer você. E quando eu digo querer você, não é você na igreja primeiro, ainda que quem é de Deus frequenta a igreja sim. Mas quando eu digo você, é você vivendo uma vida de reta justiça, como servo de Deus, como serva de Deus, tendo caráter, sendo uma pessoa que é como o evangelho que alguém possa ler e seguir, sendo luz que resplandece no meio de uma geração perversa, sendo como luz que é colocado no lugar certo e resplandece na casa, sendo como sal que tempera a boa comida. Nós temos que ter uma vida diante de Deus, que Deus possa olhar para nós e chamar, e dizer, esse é meu filho em quem me compraz, esse é minha filha em quem me compraz. Como assim, pastor? Ele falou isso para Jesus, e Jesus nos convidou a seguir ele. E não é nada para se exaltar porque fez isso ou aquilo, não, é dever do cristão. Olha o que diz,
Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Nós não podemos desprezar o mais excelente. Estão entendendo, sim ou não? E aí vem Hebreus no capítulo 7, dessas duas situações. Hebreus capítulo 7, abra, por favor, aos Hebreus capítulo 7. Aqui, irmãos, tem uma coisa que parece um pouco complicada, mas não é, se você deixar seu coração bem limpo e bem aberto. Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, quando a pessoa é infiel, é difícil de entender aquilo que ela não quer entender, porque se entender, vai ter que se render e começar a praticar. Então, tem que entender isso. E ele disse, mas não é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Quando a gente vem para ler a Bíblia, a gente tem que limpar a mente e o coração e olhar para a Bíblia dizendo: Deus, fala comigo o que eu preciso ouvir, o que eu preciso aprender. Se você ler a Bíblia, preste bastante atenção nisso, se você ler a Bíblia para defender os seus pecados, você vai achar muita coisa. Agora, se você ler ela para achar os seus pecados, você também vai achar muita coisa. A Bíblia a gente não lê para defender pensamento, o que eu acho, nada. A Bíblia a gente lê para que Deus faça-nos lavados, limpos e transformados pela leitura da palavra. Glória a Deus. Então, no capítulo 7 da carta aos Hebreus, nós vamos ler, irmãos, que houve uma mudança. Olha aí, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança aos reis, ou dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Primeira coisa que nós entendemos, que eu quero falar aqui, é que Abraão entregou os dízimos. E Abraão, porque muita gente diz, e nós vamos falar um pouquinho disso depois, o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O dízimo, ele é de todos os tempos. Abraão aqui não existe lei, mas já existe o conceito de ser dizimista. Quando ele devolve a Melquisedeque, ele está devolvendo a um rei de justiça. Ou seja, ele está devolvendo no lugar certo para o seu tempo, com a pessoa certa. Porque esse Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, e ele permanece sacerdote para sempre. E aqui vem uma guerra teológica. Se esse Melquisedeque era o próprio Jesus Cristo, na teofania de Cristo, ou se ele era um tipo de Jesus. Pode-se ter as duas interpretações, uma ou outra. Mas, aqui, irmãos, pelo que o escritor vai seguir no texto, mesmo que ele diga que os dias desse aqui não vai findar, a gente tem que interpretar como um tipo de Cristo. Porque o Cristo verdadeiro vai aparecer na frente recebendo os dízimos. Agora vai dizer: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, olha, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ele vai entrar na história do sacerdócio, tem ordem
segundo a lei, aí ele já vai entrar na lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que é o Melquisedeque, tomou dízimos de Abraão e o abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que ele está fazendo aqui na construção de menor e maior em toda a carta do escritor aos Hebreus? Aqui é uma cristologia pura. A carta aos Hebreus é uma cristologia pura. Ele está revelando aos Hebreus que Jesus Cristo é maior que tudo. Maior que os anjos, maior que os sacerdotes, maior que Arão, maior que Moisés, maior que tudo. Então ele já entra no conceito do maior aqui. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ele já está falando da lei e dos sacerdotes, dos levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, o que ele está mostrando aqui? Porque Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os filhos, e entre os filhos está Levi. E a lei vai surgir. Então, quando Abraão está ali, Levi vai surgir dos lombos de Abraão, mas vai ter uma sequência. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Vai começar a falar de Cristo. De que outro sacerdócio se levantasse, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, o sacerdócio, se você vai continuar lendo aí, na verdade, se você ler de 5 a 8, você vai entender tudo que eu vou falar aqui. O sacerdócio está sendo mudado. O sacerdócio agora é de Cristo Jesus. E a lei agora não é mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Gálatas 3,19, coloque aí, DCM, por favor. Gálatas 3,19. Glória a Deus. Abre aí Gálatas 3,19, depois de 2 Coríntios. Logo, para que a lei? É a lei. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até, tem um até, não é? Até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. E ele está defendendo a vinda de Cristo como aquele que pagou o preço da lei e ampliou a lei. É por isso que você vai ver aqui, ó, Hebreus 6, 19 e 20. Volta aí, Hebreus 6, 19 e 20. Vamos passear um pouquinho. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que está entrando em cena agora. É Jesus Cristo. Jesus se torna sacerdote para sempre. Dê glória a Deus.
O sacerdócio foi regulamentado a partir da lei, a partir de Moisés. Mas agora Jesus está trazendo o quê? Um novo sacerdócio. Na época da lei, os sacerdotes entravam para oferecer sacrifício pelos pecadores, com misericórdia deles e de si mesmo. Mas agora Jesus, de uma vez por todas, morre no nosso lugar e é sacerdote por excelência. E Ele é eterno, e Ele intercede por nós à destra do Pai. Amém? Então houve uma mudança de sacerdócio. Agora é Jesus Cristo o sacerdote. Mas também vai mudar a lei. Vamos lá, 1 aos Coríntios 9, 20 e 21. 1 aos Coríntios 9. Tem que explicar isso aqui para nós partirmos para frente. 9, 20 e 21. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Paulo não está mais. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então agora tem uma nova lei. Qual que é a lei? Qual que é a lei? A lei de Cristo. Por isso que Paulo vai tratar lá no que nós lemos, no capítulo 3, e 19 e 20 de Gálatas, sobre essa mudança. Foi até que viesse Jesus que essa lei da palavra de Deus do Antigo Testamento prevaleceu. Mas agora Jesus aparece, a primeira pregação desse sacerdote e desse Salvador eterno é de 5 a 7, o Sermão do Monte de Mateus, e ele vai dizer neste sermão: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus, ele veio cumprir a lei, no sentido de que ele era aquele que a lei falou que viria. Então, cumpriu porque ele veio. Mas, agora, ele vai ampliar a lei a partir dele, porque agora a lei é a lei de Cristo. A graça que ele traz a mim é uma graça que me faz viver a lei de Cristo. Por isso que a resposta de Paulo em capítulo 6 de Romanos é: por causa da graça eu posso pecar? De maneira nenhuma. A graça de Cristo me fortalece para não pecar. Pastor, então por que eu peco? Porque a gente precisa de mais graça. Como é que eu pego mais graça, pastor? Vivendo verdadeiramente a palavra de Deus e se esforçando para isso todos os dias, e a força do Senhor virá e te dará graça. Então a lei, Hebreus 8:13, vamos lá. Hebreus 8:13. Carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Ninguém sabe. Mas tem hora que a gente vê Paulo falando ao vivo e a cores, né? 8:13. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, o novo concerto vem em Cristo Jesus, e o velho concerto vai afastando, vai acabando, porque agora é a lei de Cristo escrita em nossos corações. Não me dá liberdade de pecar, mas me dá força para viver em santidade. Então, muda o sacerdócio, muda a lei. Então, o que é que ele está falando aqui no capítulo 7 de Hebreus? Que eu devolvo o dízimo agora é para Cristo. Muitos pastores dizem assim: não, o dízimo é para o pastor. Não, era na lei
tinha muita coisa sobre isso, mas agora não. O dízimo é para Cristo e Cristo está na igreja. Eu devolvo o dízimo na casa do Senhor. E faço isso por amor e por prazer e por fé nesse Cristo. Amém? Então, meus irmãos, vamos falar só mais um pouquinho sobre essa questão da lei, para a gente já mudar aqui. O caráter profético da lei. Mateus 5, vamos voltar ao sermão de novo, versículos 17 e 18. Põe aí, DCM. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Você entendeu? 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí, aqui, muitas interpretações aqui que Jesus veio obedecer a lei, mas tem coisinha que Jesus faz que é diferente. A mulher adúltera deveria ser apedrejada ou não, segundo a lei? Sim. Jesus cumpriu a lei naquela hora? Não, ele usou de sabedoria para absolver aquela mulher. Então, eu vim cumprir a lei. Como assim? O versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, tudo que a lei falou vai se cumprir. Uma das coisas é que Jesus viria e Jesus veio. Ok, então? Então, quando a lei veio para Moisés, era sombra daquilo que viria a partir de Jesus Cristo. Por isso que lá em Deuteronômio, o próprio Moisés disse: Deus vai enviar um semelhante a mim, e quando ele vier, a ele vocês devem ouvir. Ou seja, eu sou legislador e sou como Deus no meio de vós, mas virá um que é maior do que eu, e vocês devem ouvir ele, e é a partir dele que a coisa muda. Amém? Então, meus irmãos, esse autor destaca que os que administram os dízimos também devem ser dizimistas. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Hoje muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos. Para justificar essa atitude, criam várias justificativas e desculpas. Se dependesse deles, a igreja fecharia as portas. Não existiria templos, nem pastores, nem missionários, nem Bíblias distribuídas, nem assistência social alguma. Mas eu digo algo acima disso. Eu digo que, se Deus quer fazer a obra na terra, ainda que todos nós deixemos de fazer, de entregar o dízimo, que é o nosso dever, a obra será feita, porque Deus é maior que qualquer carência. É meu privilégio fazer parte dessa obra. É meu privilégio. É seu privilégio. Mas aí alguns dão umas desculpas para não devolver os dízimos. Dentro do que nós falamos, você entendeu que o dízimo deve ser entregue, sim ou não? No Novo Testamento? Sim ou não? Agora, algumas justificativas que os não dizimistas usam. Primeiro, justificativa teológica. Eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. E eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim, o dízimo é da lei, é antes da lei, é depois da lei, e ele foi sancionado por Cristo. E se é graça que domina a nossa vida, por que ficamos sempre aquém da lei? A graça não é maior que a lei? Então, se na lei se devolvia 10%, na graça não deveria ser 12, 15, 20? Por que que quando a gente fala de graça para algumas coisas tem que ser maior, mas para as outras tem que ser menor? A lei dizia, Jesus dizendo, não matarás. Jesus disse, eu porém vos digo, aquele que odiar é réu de juízo. Ele está acrescentando.
A graça amplia a lei. Se lá na graça, o escritor aos Hebreus no capítulo 2 diz que se nós negligenciarmos tão grande salvação, ai de nós. Porque na época da lei, né, existia a morte e tudo mais, agora vem um favor de Deus que nós não merecemos. Ai de nós se negligenciarmos essa salvação. Capítulo 2 de Hebreus, coloca aí por favor. A lei dizia, não adulterarás. Jesus disse, eu porém vos digo, qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, já pecou. Está ampliando, sim ou não? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e aqui é a lei, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, a lei foi dada pelos anjos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? A salvação é um presente de Deus, com graça e misericórdia. E o que está cumprindo nesse tempo é o que o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel profetizou. Deus usou ele e disse, olha, vai vir um tempo aí que eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou lhes dar um coração novo, um coração disposto a me obedecer. Por quê? Porque ele vai estar cheio da minha lei. Vocês me amarão com esse coração. E que lei é essa? A lei de Cristo. É o mistério que ia ser revelado e que Paulo disse que Deus chamou ele para revelar esse mistério, que é o mistério do Evangelho de Cristo e o mistério desse Evangelho que vai até os gentios. A graça vai além da lei, porque só nessa questão do dízimo ela ficaria aquém da lei. Portanto, é uma péssima justificativa. Glória a Deus. Outros dizem, sim, o dízimo é antes da lei, mas a circuncisão era antes da lei também. Por que então não nos circuncidamos? Só que Jesus ratifica a circuncisão. Agora a circuncisão é no coração. Não é judeu que é o legítimo agora, não, é o que é circuncidado de coração. Jesus doutrina isso. Agora no dízimo Jesus não fala nada a respeito, a não ser a confirmação. Outra justificativa, sentimental. Eles dizem, a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Só que esse texto não fala de dízimo, e sim de oferta. Dízimo é dívida. Não pagar o dízimo é roubar de Deus. Perguntamos também, o que estará acontecendo em nosso coração que não permite que não tenhamos alegria em dizimar? É uma pergunta séria. Novo convertido, cheguei para o pastor José Silva, Jesus me converteu na presbiteriana, perguntei como dizimava, ele me falou, vocês já sabem, já falei aqui, e quando ele me falou, falei, só? Por quê? Porque o meu dinheiro ia para as farras. Agora eu ia devolver 10% e ficar com 90% sem saber o que fazer com ele. Porque agora eu não tinha que gastar com bebida, com coisa errada. E o dízimo sustenta a obra de Deus. Interessante, né, que quando alguém quer ser abençoado, mesmo com o coração fechado, fala, se o Senhor me der, eu devolvo o dízimo. É a síndrome de Jacó. Senhor, eu não tenho nada, meu travesseiro é uma pedra, e por aqui, de onde eu vou, não tem nada me esperando, mas se o Senhor me der, tudo que o Senhor me der, eu devolvo o dízimo. Bom demais, né? Vou andar com você a partir de hoje, eu não tenho nada, mas se você me der 100, eu te dou 10. Não é isso? Irmão, Deus nos dá tudo. Deus dá o seu cuidado, Deus dá a sua misericórdia. Quando eu devolvo o dízimo que não é meu e é dele, eu estou dizendo, eu confio no cuidado do Senhor. Quando eu não devolvo o dízimo, eu estou dizendo, eu estou desconfiado que não vai dar. Sim ou não?
Quando eu estou devolvendo o dízimo, eu estou reconhecendo que Ele é Senhor de tudo. Com relação aos obreiros e obreiras que não são dizimistas, a Bíblia diz que uma das qualidades do obreiro é que seja irrepreensível. A igreja, quando descobre que um obreiro não é dizimista, ele passa a ser repreensível, sim ou não? E outra coisa, o dízimo não é 8%, 5%, 3% ou engano por cento. O dízimo é 10%. Dexatol vem de 10ª parte. 10%. A primeira coisa que eu faço, e dízimo não é sobra, irmão, é primícia. Primeira coisa que eu faço quando tenho um ganho é tirar 10% e já deixar a parte. Quando não é o caso, eu já passo o Pix. Porque aquele, eu tenho uma convicção, desde novo convertido, não é meu. E quando acontece alguma coisa que é fora dos gastos na minha casa, na minha vida, eu já fico pensando, será que eu estou certo nos dízimos? Pastor, e se o senhor estiver certo? Aí eu fico com consciência tranquila, Deus está trabalhando comigo, glória a Deus. Agora, se não estiver certo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é regularizar isso. Falando para mim. Então, outra justificativa financeira, o que eu ganho não sobra, ou mal dá para o meu sustento. Ou seja, o que eu ganho é o meu cuidado. O que cuida de mim é o que eu ganho. Irmão, você precisa de ser pastor 22 anos, para ouvir o tanto de testemunho que eu já ouvi, de pessoas que ganhavam não o suficiente, mas não faltava nada, porque eram fiéis a Deus. 22 anos ouvindo testemunhos. O dízimo não é sobra, diga isso. Dízimo é primícia. A palavra de Deus diz, honra o Senhor com as primícias da tua renda. O livro de Malaquias, no início, ele está dizendo assim, se vocês forem dar alguma coisa para mim, seja o melhor. É isso que nós entendemos. Os estudiosos aí que leram Malaquias, sim ou não? Vocês estão trazendo oferta para mim? Nem os príncipes de vocês aí, os homens, recebem essa oferta. Animal coxo, animal cego. Se nem os príncipes de vocês recebem, eu receberia. E aí o povo fala assim, mas por que o senhor não recebe? Para Deus é o melhor. Ele chega a dizer, olha, acenda um fogo no templo de verdade, porque ou acende o fogo de verdade, ou eu fecho o templo. Porque se nós temos que fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer de verdade, com honestidade, com sinceridade. Se o dízimo é 10% e eu devolvo 8% para colocar o meu nome na relação de dizimista, você acha que será que eu estou pensando que eu estou enganando Deus? Porque o dízimo não é para a igreja, o dízimo é para Deus. Eu estou devolvendo para o sacerdócio de Cristo. Eu estou devolvendo na lei de Cristo. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Você consegue entender isso? Vou repetir. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Estou devolvendo 5% de dízimo. E aí, 5%, vamos supor que a pessoa ganha R$1.000, e ela está devolvendo só 5%, ou seja, R$50. Aí Deus faz a renda cair para 500, para que o dízimo esteja certo. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição. Deus é fiel. Jamais Deus fez uma exigência de nós que não possamos obedecer. Qualquer pessoa que queira obedecer, obedece. Só que tem hora que você é colocado em xeque para obedecer ou não, para fazer ou não, para atender ou não.
A pessoa fala assim: não, mas eu vivo de rendas dos outros. Os outros, então você tira o seu e dá o seu dízimo. Ou não é assim? Então o pastor não dizima? Pastor dizima. Pastor não oferta? Pastor oferta, e tem que ser mais dizimista e mais ofertando que os outros, porque ele que ensina. Quem ensina tem que cumprir o que ensina. Essa hora de dinheiro o povo não dá muita glória não, é um trem difícil. Será que nós temos problema com dinheiro? Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar, diga isso. Põe aí, DCM, Ageu 1, 6 e 7. Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca num saco furado, vaza tudo, foge entre os dedos. Quando somos infiéis, fechamos as janelas dos céus com as nossas próprias mãos e espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens. Olha o que diz Ageu 1, 6. Semeais muito? Semeais muito? E quem quer recolher muito? E a Bíblia diz lá em Corinto, na carta aos Coríntios, que quem semeia muito, colhe muito. Sim ou não? Mas o que Deus está falando aqui com o seu povo no livro do Ageu? Vocês estão semeando muito, mas recolhendo pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Comece a observar o seu caminho. Por que isso está acontecendo? Tem uma mensagem aqui que Deus nos deu há muitos anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás. A auditoria do céu. Deus está fazendo auditoria com o seu povo, Ele está tendo prejuízo, então vamos descobrir onde que está o prejuízo. E por que havia prejuízo no livro de Ageu? Porque o povo estava preocupado com as suas casas apaneladas e deixando a casa de Deus no meio do mato sem ser cuidado. Eles deixaram de ser fiéis para Deus e começaram a ser fiéis para eles mesmos, fazendo casas lindas e tudo mais, não sei o quê. Mas o que acontecia com eles? O dinheiro passava entre os dedos. Não tem muita gente que vivia assim? Recebe, mas não ajunta? Recebe, mas não sobra? Quando chega o final do mês, faz a conta e diz: onde foi? Sim ou não, meus irmãos? Será que esse versículo não está explicando? Esse livro, será que não explica? Fidelidade é segredo de bênção. Glória a Deus, já passou do horário, irmão. Temos que encerrar. Pode continuar? Vocês não vão achar ruim, não? Depois nós vamos falar sobre administração. O que Deus nos dá, queridos irmãos, eu não sou aqui adepto ao dom da prosperidade, para mim isso não existe. O que existe é a bênção da prosperidade. Se fosse dom, Deus tinha que dar a todos. Não existe a teologia da prosperidade, porque se existisse, todo mundo tinha que ser rico. Não existe. O que dizer de Paulo, né, que tinha que fazer tenda para manter o seu ministério. Aí eles usam Paulo para falar que todo mundo tem que ficar rico. Não é assim. Agora, a minha monografia de pós-graduação em ciência da religião foi prosperidade à luz da Bíblia. Eu defendo ali que se eu me tornar uma pessoa, olhe para frente e preste atenção. Se eu me tornar uma pessoa que Deus tem a liberdade de me abençoar, mas Ele vai abençoar mesmo. É o que Deus quer fazer. Deus quer abençoar a todos, a vontade que parte de Deus, sim. Ele quer prosperar a todos, Ele quer abençoar a todos. Se Ele abençoar toda a igreja dEle, os dízimos triplicam, quadruplicam, as obras missionárias vão ser mantidas, mais missionários serão enviados, mais recursos de transmissões, mais recursos de muita coisa, e Deus pode, mas só que a maioria de nós não podemos ter essa prosperidade que a gente desvia. E aí, irmãos, Deus tem que trabalhar conosco e dar a nós a medida da prosperidade que podemos ter.
Dê glória, fica feliz. Porque se Deus nos der a medida que podemos ter, nós teremos os pés no trilho da palavra e da salvação. Contentai-vos com o que tendes. Fique sobre os pés. E nós vamos falar então de administração também. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão pela internet conosco. Deus abençoe de forma especial a todos. Olha, o ano está começando. Você pode organizar a sua vida. Eu vou dar só uma levezinha aqui. Pare de comer sanduíche todo dia. Para com isso. Além de fazer mal para você. Já viu que as pessoas que são sanduicheiranas, elas geralmente comem às 11h30, meia-noite? Nunca vi, irmão. Pode comer mais cedo, pedir mais cedo. Mas espera dar 11 horas para fazer o pedido e o entregador demorar 1 hora para entregar. Não. Faz cara feia. Não, vamos... Irmãos, tudo bem, você vai comer um sanduíche, mas come na sexta-feira ou no sábado. Não é na sexta, é no. É ou no. Vamos fazer um negócio? Eu vou fazer a pergunta, falo levanta a mão, mas você não levanta, ok? Quem aqui come no mínimo 5 sanduíches por semana? Não levanta. Aí nós vamos fazer um negócio. Quanto custa um sanduíche médio? Um sanduíche médio num lugar médio. 25. Então 5 sanduíches, vai comer só 1 por semana. Quanto que deu? 4 sanduíches, R$100. Quanto que dá por mês? R$400. Quanto que dá por ano? R$4.800. Não. Ai, pastor, que conta feia. Por que você fez essa conta? Fora o chiclete, fora a Coca-Cola. Existe um estudo que diz que o que nós gastamos com Coca-Cola, a igreja evangélica gasta com Coca-Cola, se aplicasse em missões, ia haver uma revolução no campo missionário. Não. 10 sandálias. Ai, mas essa aqui não existe igual ela. Espírito de consumismo. Se já tem 10, irmão, você só tem 2 pés, pelo amor de Deus. 10 par vai dar 20. Hã? Ah, mas essa aqui, mas essa aí, irmão, minha irmã, você está falando que ela é singular, mas na semana que vem vai ter outra singular na frente dessa. Não. Tem umas irmãs me odiando. Eu vi a cara feia daqui. Pastor, você tem que tocar nesse assunto, pastor? Tem. Porque lá no final do ano, 4.800 é só de sanduíche. Vai dar mais 4.800 no mínimo de alguma outra coisa. Você vai ter 10.000 no final do ano. E 10.000 para um carro de 15, você pode trocar por um carro de 25.000. Ai, não sei porque que Deus não me abençoa. Você é abençoado, irmão. O problema é você se distraga. Toma. Opa, podia falar isso. Ok? Vamos encerrar o culto? Devemos ou podemos? Administra. Fiel a Deus acima de tudo, mas fiel também a você, não deixando que o dinheiro acabe com a sua história. Que o dinheiro faça bem, porque você administra bem. Quem quer ser abençoado e próspero nesse ano? Quem vai parar de comer tanto sanduíche assim? Depois vem pedir dinheiro emprestado para quem não come sanduíche para você ver.
Administra, cuida da sua saúde. Nós estamos entrando num tempo de muitas pragas, de muitas enfermidades, de muitas coisas ruins. Cuida da sua saúde. Cuida de você. Cuida da sua família. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esta noite. Te louvamos pelo estudo que começamos. Tem suas polêmicas, tem seus questionamentos, tem suas dúvidas, mas tem a bênção e a direção para que sejamos abençoados. Dê-nos pureza de coração para entender, Senhor. Não nos deixe enganar e não nos deixe ser enganados. Lava-nos no teu sangue, abre portas a partir de agora, Senhor. Tua palavra diz que para o dizimista e ofertante o Senhor tem uma bênção tal. O Senhor repreende o devorador, o Senhor prospera tudo na vida dele, o Senhor cuida de tudo. E o Senhor diz, faça prova de mim. Sim, se acompanharmos o caminho de quem é fiel, veremos que o Senhor cuidou muito bem. Assim abençoe, assim prospera e assim cuida dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe?